Alô você, eu sou Arival Dias Casimiro e esse é o Arival Cast. Veja aqui, tudo aqui padronizado aqui pela nossa produção. E hoje nós temos um convidado especial, nosso querido professor, cientista, pesquisador, apologeta agora, Marcos Eberlin. E para começar o programa, nós queremos fazer uma homenagem para ele. Nós vamos tocar o hino da Ponte Preta, porque ele é Ponte Preta e a Ponte Preta ganhou um título agora, o seu primeiro título, depois de mais de 100 anos de existência, tá certo? Exatamente, sim. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta, inflamante. Ponte Preta, emoção. O quê? Ponte Preta gigante. Raça de campeão. Seu sábio, majestoso. Seu nome é uma glória. Ponte Preta sempre na derrota ou na vitória. Isso aí, por coincidência, o Eberlin está sendo agora o presidente lá da Ponte Preta. Você é pé quente mesmo, né? Eu falei que precisava de um Eberlin para ganhar um campeonato. Olha só, mais de 100 anos, né? 13 vice, pastor. De repente vai um Eberlin lá, né? Meu primo querido, Marco Antônio. Parabéns. A quem honra, né, pastor? Isso aí. Eu quero saudar também toda a torcida palmeirense, por isso que eu vim com essa camisa aqui. Essa camisa aqui... Tô desse lado também. Eu ganhei no dia do meu aniversário pelo Henrique, né? Ele é membro aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa e ele está bem servido de pastor, né? Mas o pastor Sérgio, ele é pé frio. Então eu estou achando que a produção do nosso Henrique está caindo um pouco. Ele tem que pedir transferência para a Igreja de Pinheiros para ele melhorar. E logo, tá certo? Com certeza. Grande abraço para vocês aí. Uma saudação a toda a torcida palmeirense. Mas vamos lá. Vamos, Fernanda, que hoje o programa está quente. Tá muito quente. bom. Muito bom, porque o maluco beleza da ciência está aqui. Temos uma mente brilhante. Eu sou um maluquinho, né, pastor? Malucão. Pastor, antes de começar nosso papo, a gente precisa responder a pergunta do pessoal, porque no último vídeo, para quem não assistiu, é só entrar aqui no canal do YouTube, a gente teve um papo com o Reverendo Hernandes. E o senhor estava com um aparelho aqui no braço. Por favor, explique para o pessoal o que é, porque eles estão preocupados com você. Não, aquilo é um aparelho que faz um mapeamento de pressão. Então eu fiquei com aquele aparelho 24 horas. E eu esqueci. Vim para o programa e gravei. Eu sabia que estava... De vez em quando apertava assim, mas tá tudo bem. Tá 12/7, 13/7, então tá tudo sob controle, tá? Muito obrigado. Ele tá cuidando da alma, porque o corpo já foi, né, pastor? E falando disso, né, a importância, a gente sempre fala na importância de cuidar do nosso corpo, né, pastor, aí na atividade física, de vez em quando faz um post na academia, o pessoal adora. E também a gente pode falar da importância de cuidar da nossa mente também, né, pastor? Sim. Porque hoje em dia, né, pós-pandemia, a gente tem muita gente doente e nós, como igreja, a gente precisa se posicionar em relação a esse assunto, né, pastor? Sim. Por isso que nós temos aí um dos patrocinadores do nosso Arival Cast aqui, são os psicólogos Bela Vista, profissionais de alta qualidade. Temos também Mediplantões, são médicos que fazem essa intermediação, né, entre plantonistas, hospitais, etc. Exatamente. Se você é médico ou trabalhar na área da medicina, do hospital, você pode entrar em contato com a Mediplantões para encontrar um consultório para que você encaixe a sua agenda. Ou se você trabalha no hospital, você também pode entrar em contato com eles, que eles vão te ajudar e te indicando ótimos profissionais na área. Então, eles fazem essa intermediação também, fica a nossa indicação. E olha, a gente só indica bons profissionais aqui, né, pastor? É claro, inclusive, eu estou recusando muita gente, porque o programa aqui é o pior podcast do Brasil, mas tem muitos patrocinadores brigando para entrar aqui, entendeu? Vamos ver, vamos fazer uma seleção aí bem cuidadosa dos nossos patrocinadores. Mas, vamos lá. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido Eberlin, nascido em Campinas, mas macho. É trinco, pastor. Machão mesmo. Ele é químico, fez graduação e mestrado, doutorado na Unicamp, é membro da Academia Brasileira de Ciências, já recebeu vários prêmios na área. Hoje ele está entre os 5 principais cientistas do mundo. Ele é conhecido
por promover o design inteligente, é presidente executivo da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, é um escritor com livros aí best-sellers, né? Nós estamos até lançando uma parceria com ele em Ezion, porque esse livro Fomos Planejados, está um sucesso de vendas, está trazendo assim uma revolução na educação brasileira, principalmente no campo da biologia. E ele vai falar mais sobre isso, né? E ele é professor da nossa querida Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde ele desenvolve pesquisas e é um conferencista aí muito procurado. Eu quero, com muita alegria, recebê-lo aqui. Gostaria que você fizesse uma saudação nosso pessoal. Pastor Arival, um privilégio imenso estar aqui no Arival Cast agora. Quando eu vim para São Paulo, eu estava procurando um pastor, né? E encontrei no senhor aí um amigo, um pastor, um companheiro. Agradeço muito por me acolher. E acolher na sua casa também, né? Tem um programa aqui na IPPTV, o Fé e Ciência. Quando eu fico bravo com alguma coisa, eu sempre mando uns WhatsApp pro senhor, né? Outro dia até levei um puxão de orelha, né? Você já falou com o pastor Arival? Eu falei, claro, ele é meu pastor. Então é muito bom ter um pastor, e um pastor tão pastor como o senhor é, viu, pastor? Eu não preciso jogar confete no senhor não, né? Todo mundo sabe disso e a gente fica muito contente. Nós nos identificamos bastante porque nós somos um pouco parecidos. Claro. Na sinceridade, na forma de abordar as coisas. Sim. E a nossa pauta aqui é uma pauta bastante relevante para os dias de hoje. Com certeza, né? Sim. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: a fé e a ciência são inimigas ou não? Olha, depende de como a gente define fé e depende de como a gente define ciência, né, pastor? A boa ciência e a boa fé sempre andam e sempre andam juntos. Esse é o tema principal do nosso Fé e Ciência aqui na IPPTV, né? A boa fé. O que seria a boa fé? A fé baseada na palavra de Deus, na Bíblia, na leitura literal da Bíblia, aquele Gênesis, de Gênesis 1, Apocalipse 21, quando a gente deixa a Bíblia falar. Então essa boa fé baseada nos princípios bíblicos tão claros, necessários, suficientes, inerrantes, essa boa fé nunca teve nenhum problema com a ciência. Essa boa fé que diz que a vida foi feita pronta, que o universo foi feito pronto, que é 6.000 anos, inclusive, né? A Terra não é tão antiga como... Não, absolutamente não, né, pastor? O universo é jovem, essa boa fé nunca teve nenhum problema com a boa ciência. A ciência que obedece os dados, que segue as evidências. Agora, a má ciência, a ciência do darwinismo, do big banguismo, não é? A má fé, essa fé que quer fazer esse compromisso com essa má ciência, que diz que Deus guiou a evolução, que a gente é macacóide evoluído, né, pastor? O brasileiro, ele tem... eu vi isso quando eu fiz a minha pesquisa no doutoramento, né? É que o brasileiro, ele é sempre eclético. Ele sempre gosta de fazer uma junção, né? Então, você pegava, por exemplo, na historiografia da língua portuguesa, nenhum gramático brasileiro seguia uma linha. Ele misturava coisas. Eu até eu falei, o brasileiro era o pai da gramática eclética. Então, esse negócio de evoluteísmo é também um ecletismo, é a tentativa de juntar coisas que não podem ser juntadas, não é isso? Eu digo que é uma emulsão de água com óleo, né? Que quando você agita bem, parece que formou uma solução, mas é só deixar decantar, né? Que decanta, né? Separa o óleo da água, é trevas com luz, não tem como conciliar. A evolução não é guiada, né, pastor? Não pode pôr gente para guiar a evolução, né? Mas eles põem. Deus fez pronto, não, fez lenta, devagar e sucessivamente. É o Deus do devagarinho, né? Com a evolução guiada. É uma mistura totalmente... Mas Eber, pela sua formação, você não pensava assim antes, né? Não. Queria que você contasse um pouquinho da sua história profissional e da sua conversão. Quando que houve esse start seu do ponto de vista de abraçar o design inteligente? Esse podcast aqui dura 5 horas também, pastor? Não, isso é só no fala. Mas, ó... Sensacional, inclusive, gente. Foi legal, né? Obrigado.
O senhor disse que é o pior podcast do Brasil. Aquele lá foi o segundo melhor. O primeiro melhor é esse aqui, né, gente? Com certeza. Ó, eu vou começar desde a Ucrânia, pode? Pode. Meu bisavô ucraniano era católico ortodoxo e mudou para a Rússia. E deve ter encontrado uma russa bem bonita lá, né, pastor? Emma Boico, minha bisavó. E casou com ela, mas eles se converteram na Rússia, se tornaram batistas, a terceira geração de batistas. Aí depois eu conto minha conversão para os presbiterianos, né, pastor? Aí o que acontece? Ele pega e joga todos os santos fora, coloca numa sacola e joga fora. Foi denunciado e ficou 5 anos preso na Rússia. Já pensou? 5 anos preso na Rússia? 1902, 3, alguma coisa assim. Começo do século XX. Aí depois, quando ele sai, ele é exilado para a Sibéria. Sabe aquela coisa de herege russo que manda para a Sibéria? Eu tô querendo mandar uns presbíteros. Manda para lá, bastou passagem só de ida, sem volta. Nós temos um missionário na Sibéria. Que legal. Eu vi. É um paraibano que casou com uma russa. Eu vi as fotos na Instagram da igreja e tudo, muito legal. Aí é muito frio lá. Isso. E ele escapa para Kiev, na Ucrânia, e depois eles vêm para o Brasil, Sumaré, montam lá uma fazenda, Paraíso. Meu bisavô fez uma usina hidroelétrica na fazenda. Ele foi o primeiro morador de Sumaré que teve carro. Ele construiu um império ali. Sim. E minha avó é fundadora da primeira igreja batista de Sumaré. Meu pai é praticamente fundador da primeira igreja batista de Campinas. Então eu nasci na igreja, né? Aquela história de a igreja tem maternidade, né? É batista, hein? Batistão, hein, pastor? E aí a minha fé começa com meu bisavô, né? Eu digo minha bisavó. Eles que se converteram e Deus acompanha por gerações, né? Acho que é uma bênção dos meus bisavós que foram até presos, exilados pela fé que eles tinham. Agora, eu entro na universidade, aí eu venho para São Paulo, né? Fico procurando uma igreja batista e acho a sua, né, pastor? Aí eu me torno o quê? Presbiteriano, olha só, terceira geração de batista, mas eu me apaixono por a igreja presbiteriana. Batisteriano, eu sou um quase convertido, viu, pastor? O senhor fica pregando lá, eu fico pensando assim, será? E aí, olha, quando eu entro na universidade, eu aprendi na IBD que a Bíblia é fonte de toda autoridade. A minha professorinha falou assim, 6.000 anos, Marcos, você foi feito pronto, tá aqui, Gênesis, porque ele ordenou e tudo foi feito de pronto. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. 6 dias de 24 horas. 6 dias de 24 horas, o Ion é 24 horas, né, pastor? Não tem como não ser. É o pessoal que fica deturpando o Ion da Bíblia. Tá lá, mas a Bíblia é muito clara. Fala assim, olha, façamos, não tendes lido que desde o início os fizeste homem e mulher. Eu aprendi isso com a minha professorinha da IBD, pastor. Aí eu chego na universidade e o professor fala assim, não, Marcos, a gente evoluiu, o Big Bang, Darwin. Aí eu me torno um evolucionista teísta. E agora eles mudaram o nome, né, pastor? Chama de criacionista evolucionário. Eu brinco, né? Antes era pesticida, agora virou defensivo agrícola. Ficou bem melhor, não ficou, pastor? Ficou mais light. Mais vendável. Mais vendável. Por isso que eles gostam muito de mim, né, pastor? Aí, poxa vida, eu fiquei 40 anos na universidade como um zumbi. O senhor ouvia falar do Marcus Eberlin até 2008? Não, ninguém ouvia. Por quê? Porque de segunda a sexta eu ia na universidade, eu era evolucionista, eu dava aula de evolução, de petróleo, de milhões de anos, de dinossauro já tinha sido extinto. Deus guiou a evolução, eu nem falava em Deus. Eu só falava de ciência na universidade. Sábado eu descansava, domingo eu cultuava aquele Deus meio estranho, né? Até que em 2008, o reverendo Augustus Nicodemos vai organizar o Simpósios Darwinismo hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aquela série sensacional de 5 simpósios que ele fez lá. E aí, eu estou na minha sala, a revista Veja publica uma reportagem lá, tudo cristão é ignorante. E a super interessante também coloca lá, Darwin, o homem que matou Deus. Aí eu vejo aquilo e falo, nossa, aquilo lá me tirou da minha zona de conforto. Provocação, né? Eu fui dar uma aula lá em Química Geral na Unicamp e eu estava muito
irritado aquele dia, né? E os alunos perceberam. Eu falei, professor, o que está acontecendo? Eu falei, cara, esse negócio da física, tal. Mas, professor, o senhor crê em Deus? Eu falei, claro que eu creio. Ah, mas o senhor não crê na evolução? Eu falei, mas que Darwin matou Deus? Não, né? Aí o cara, mas o senhor não podia dar uma aula sobre isso? Aí eu entrei na internet para dar aula, porque eu aceitei. Aí eu encontrei Design Inteligente. O Enésio Almeida Filho, o blog Desafiando a Nomenclatura Científica. O Enésio Almeida Filho é o grande pioneiro, junto com Augusto Nicodemos, do design inteligente no Brasil. Eu falei, cara, o que é isso? Aí, pastor, eu comecei ali e falei, cara, a boa ciência confirma a minha fé, confirma aquela fé que eu aprendi com minha professorinha da IBD. Aí eu me reconverti à Bíblia, reconverti a minha professorinha. E desde aquele momento eu percebi que todo aquele compromisso que eu tinha feito com ciência de homens era totalmente equivocado. E aí eu sempre olho para as câmeras e falo assim, professorinha da IBD, a senhora está na glória, eu sei. Mas olha, a senhora venceu, professorinha. Os eruditos desse mundo estavam todos errados e ela estava certa, ensinando o quê? A palavra de Deus. Então eu tenho um podcast também, pequenininho, viu, pastor? O segundo pior do Brasil, em que eu falo assim, um podcast em que o cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Quando você não tem a Bíblia como seu referencial, você vai atrás de Darwin, você vai atrás do Big Bang e tudo mais. Quando você tem a Bíblia como seu referencial, você fala, Darwin, você está falando coisa contra a Bíblia, eu sei que você está errado. Olha, está falando aí que o universo foi formado por um processo lento, gradual e sucessivo e tudo mais, que houve uma expansão, que a radiação cósmica de fundo prova o Big Bang, prova nada, gente. Deus chamou a existência. Explica pra gente, porque nós temos aqui muita gente, nós temos pessoal novo que está tendo o primeiro contato com esse conceito de design inteligente. Explica de forma simples o que é o design inteligente. O design inteligente, pastor, é uma teoria que surgiu no meio acadêmico, cientistas. Certo. E o que esses cientistas fizeram? Olha, um dia eles se reuniram, Pajaro Dunes, na Califórnia, no 1991, né? Que foi Philip Johnson que fez esse primeiro encontro. Um grupo de cientistas dentro da ciência percebeu que a evolução não fazia mais sentido. Certo. E que eles precisariam buscar uma nova teoria para nossas origens. E aí eles perceberam que, olha, na realidade, tudo indica que o universo é inteligente e que a vida é inteligente. Ela não é acéfala, porque o processo de evolução, os evolucionistas teístas ficam colocando Deus lá para botar inteligência na evolução, mas ela é acéfala, ela é despropositada. Pois é, significa que o design inteligente, para alguns cientistas, eles não acreditam em Deus, mas eles creem na mente inteligente. Que o universo é inteligente, que a vida é inteligente. É isso que eles entendem, né? Percebem. Certo. Então eles falam, olha, a evolução faliu e parece que a gente está detectando sinais de inteligência no universo, na vida. E a gente pode detectar esses sinais com a ciência, com metodologia científica, que são os 4 pilares da teoria do design inteligente. Pois eu posso falar sobre eles. Então esse grupo se reuniu e falou assim, gente, há uma nova hipótese. Essa hipótese diz que não foi o processo acéfalo despropositado, não foi a evolução que lá naquela sopa ácida, escaldante, venenosa formou a nossa tataravó, que lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos vai evoluindo, passa pelo chimpa, que é a nossa humana, né, pastor? O senhor gosta disso, que é palmeirense. Chimpa, nossa humana, até dá nós aqui, né? 5 estrelas, 5 amebas evoluídas nessa sala. Aí eu falo, não faz sentido isso. E a gente, com metodologia científica, descobre que pode escrutinar a vida e o universo e perceber que ele é inteligente e foi feito por design. Design é o arranjo proposital e intencional de parte. Tá vendo o design nessa sala para ter um podcast? Alguém propositadamente pensou em tudo. Pensou, vou pôr a TV aqui, vou pôr os microfones, vou deixar o pastor Arival ali, que é o coordenador, aqueles 2 garotos lá na mesa, entendeu? Certo. É um design inteligente, que tem propósito, que tem intenção, que tem otimização, foi feito para um propósito. E a teoria do design inteligente era uma hipótese. Como a gente conseguiu um monte de evidências, ela virou uma teoria.
É a teoria do design inteligente. Diz que a vida é inteligente, ela foi feita por arranjo proposital, intencional, inteligente de partes. Se segue uma metodologia científica. Sim, absolutamente. É isso aí. Muito melhor ciência do que a ciência darwinista, do que a ciência do Big Bang, né? Só para a gente trazer isso para uma linguagem mais popular, design inteligente não é um delírio, né, de um grupo de religiosos que começaram a estudar ciência. Pelo contrário, foram cientistas que Sim. tiveram essa conclusão e, de uma certa forma, nós que cremos na existência de Deus, entendemos que essa mente inteligente por trás de tudo isso é Deus. Pastor, inclusive outro dia lançaram um livro assim, 4 visões cristãs sobre nossas origens, puseram o design inteligente lá. Eu sou totalmente contrário a esse livro, né? Eu digo assim, se você comprou, não jogue fora, que alguém pode achar. Queime, né? Queime, eu tenho lá em casa, eu não vou jogar fora, eu vou queimar. Porque o design inteligente não é uma quarta visão cristã sobre as nossas origens. É ciência, cientistas, dentro da ciência, tem muito lá, tem ateu, tem agnóstico, tem tudo lá, muitos cristãos, tá? Sim. Mas é uma ciência que nasce dentro da ciência, que levanta uma hipótese que é confirmada por dados, vira uma teoria. Agora, quando a gente vê essa ciência, essa teoria, bate exatamente com a Bíblia, pastor. Pior, com Gênesis, com uma visão literal de Gênesis, porque o design inteligente tem um dos seus pressupostos que a vida tem uma complexidade que não se pode reduzir. Então, ela foi feita pronta. Olha, então é uma ciência que diz assim, o universo foi feito pronto, a vida foi feita pronta. Certo. O senhor já sabia disso, né? O senhor tinha lido Gênesis, né, pastor? Tem um Provérbios 8:9 que diz assim, o Senhor com inteligência criou os céus, com sabedoria criou os céus, com inteligência estruturou a terra, é mais ou menos assim, né? Provérbios 8:9. Eu digo, olha, a gente já sabia, o que a gente descobriu é inteligência e sabedoria no universo, a Bíblia já dizia isso há muito tempo, né? Sim, uma das coisas que eu acho que muita gente se questiona, e é uma das perguntas que eu acho que você deve receber bastante também, é se Gênesis... Eu tô falando um pouco sobre isso, né? Gênesis aconteceu, é uma figura de linguagem, uma metáfora? Ótima pergunta, porque olha só, eu trouxe inclusive o pastor Amaury Williams aqui no Fé e Ciência, né? Um cristão, mas é um estudioso, né? Doutorando em linguística, que estuda textos, estuda estrutura de textos. Ele falou, você vai no Gênesis, não tem como não achar que aquilo lá é uma narrativa histórica. Ela é clara, necessária, suficiente e também é sóbria, consistente e coerente. E que bate é um relato, toda a estrutura do texto, à luz da linguística, né? O pastor também é especialista nisso, né? É narração, é narrativa histórica, não dá para encontrar poesia em Gênesis, não dá para encontrar alegoria em Gênesis. O Gênesis, 4 capítulos, né? A Bíblia, Deus gastou, né? Inspirando Moisés para escrever Gênesis. Tá lá, construa um barco com tantos côvados de comprimento, largura, põe uma porta, põe uma janela. Tem uma poesia lá, acho que Adão faz uma poesia sobre Eva, né? Mas é uma poesia relatando fatos. O Gênesis é todo fato, não tem poesia. E é literal aquela lei. Quando você lê, deixa o Gênesis falar, o pior é que bate com a ciência moderna, com as mais recentes descobertas, né? E a gente tem trazido muitos palestrantes aqui no Fé e Ciência para confirmar essa tese. A ciência tem confirmado o Gênesis cada vez mais. A Eva mitocondrial, o Adão Y, estão dizendo que a gente veio de Adão e Eva há 6.000 anos atrás. Olha só, as fotos do Big Bang foram um desastre para o naturalismo, né? Mostrando o universo pronto, né? Isso. Mas vamos lá. Agora, uma pergunta também que para você pode ser óbvia, mas para o nosso... Sim, eu tô aqui aprendendo, eu tô nesse time aqui, aprendendo muita coisa. Existe alguma diferença entre o criacionismo e o design inteligente? Sim, pastor, ótima pergunta. Sim, existe. Olha, o criacionismo tem várias vertentes, mas vamos falar sobre a principal, o criacionismo bíblico. No criacionismo bíblico, eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia... Faço a exegese do texto. Exegese do texto, eu já tenho toda a história, certo? Começo, meio e fim. Tá. Eu sei que é verdade, a Bíblia ela é consistente, ela se confirma, né? Sim. Eu sei que ela é verdade, mas eu quero confirmar um pouco mais. Eu vou na ciência e, a partir desses meus pressupostos bíblicos,
eu vou procurar evidências que confirmem aquela história, aquela narrativa de Gênesis, de toda a Bíblia. E encontro um monte, tá? Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui que Sim. você é categoria Sim. nisso aí, né? Quando no capítulo 1 de Gênesis, existe Uhum. uma descrição, né? Geral. Sim, No capítulo 2, entra nos detalhes da criação do homem sim. e da mulher, Uhum. né? Sim, O homem é criado do pó da terra, do barro, depois Deus vai criar a mulher da costela de Adão. uhum. Sim, sim. Agora eu queria. Eu gosto sempre, criou da costela, porque se fosse do filé mignon, o pobre não podia ter, né? Então, assim, Não podia casar, né, pastor? Essa mas, foi boa, hein? mas é muito interessante Sim. que está numa descrição, é uma narrativa, mas aqueles dados ali trazem dados científicos. Eu li aquele livro do Adal, né? Gênesis 1 e 2, ele debulha aquilo ali. Sim. E você é um especialista nisso, por exemplo, porque depois vai dizer que Eva é a mãe de todos os viventes. Sim. Nós temos uma origem só. Então, Uhum. dá um toquezinho Claro. para isso aí, porque Claro, ó, por exemplo, né, você mostrou muito bem, né, ó, a Bíblia deixa claro em Gênesis que viemos de um único casal, Adão e Eva, que viveram aonde? Noroeste da África, né, pastor? Ali, montes do Ararat, Armênia e tudo mais. Descobrimos isso com o sequenciamento genético. certo. O DNA mitocondrial mostrou que a gente veio, todos nós viemos da mesma mulher, que morou, inclusive, no noroeste, viveu, né, no noroeste da África, porque dá para fazer até a movimentação por sequenciamento genômico das populações na Terra. Mesma coisa para o Adão. O Adão Y, fizemos o sequenciamento do cromossomo Y e descobrimos que viemos todos do mesmo homem, olha só. Então, o criacionista bíblico vai na ciência e fala, tá vendo, estou confirmando a Bíblia aqui. A teoria do design inteligente vai do outro lado. É um monte de cientista que chega na ciência e fala, só sei que nada sei. Eu não tenho a Bíblia como a minha referência. Eu não sei nada na realidade. Certo. Agora, eu vou usar a ciência para tentar descobrir alguma coisa. O que a gente descobre? Porque a gente foi feito por uma mente inteligente. Com design inteligente. Foi feito pronto e tudo mais. Agora, eu sei quem é? Não sei. Porque eu não tenho a Bíblia como a minha referência. Então, olha, o criacionista bíblico está na frente, na realidade, da teoria do design inteligente. A gente só descobre que foi uma mente inteligente. A gente fala assim, olha, daqui para frente eu não consigo ir mais. Porque eu não parti de nenhum pressuposto, eu não tenho nenhuma referência. Eu descobri o que a ciência consegue descobrir. Aí o design inteligente fala assim, olha, essa descoberta eu vou colocar na mesa agora, e o pessoal vai ter que vir com teologia e filosofia tentando interpretar quem é essa mente. Aí vem o pessoal da panspermia e diz assim, foram os ETs. Tem um lá no design inteligente que crê num ser etéreo. Ele entra em pirâmides, pastor. Eu sei disso, mas me disseram, né? A gente fica perguntando. Agora, chega um criacionista bíblico, chega um cristão como eu, não é bíblico, fala, cara, eu sei quem é. É o Deus bíblico. Você dá nome, né? Eu dou nome. Então, a filosofia e a teologia, interpretando esse dado científico, poxa, o Deus bíblico é o grande candidato, ele ganha de goleada, como o melhor candidato para esse designer. Agora, eu precisei sair da teoria do design inteligente e chamar os teólogos e filósofos. Então, essa é a grande diferença. O criacionista bíblico usa a Bíblia como sua referência para confirmar suas teses. O design inteligente nasceu sem tese nenhuma. Ele foi procurar na ciência e descobriu o quê? A mesma coisa que os criacionistas já sabiam há muito tempo. Deixa eu ver se eu entendi, então. Claro. Vamos lá. Uma pessoa pode acreditar no design inteligente sem ser cristão. Sim, com certeza. Tem ateus no design inteligente. Eu fui num congresso com o David Berlinski, na França. Ele é um bom vivant. Mas não dá para negar, né? Ele é um bom vivant. Ele não tem nenhum... A descrição que você encontra na internet, assim, um bom vivant, né? Ele desfruta a vida lá, sem compromisso nenhum e tudo mais. Eu acho que é uma boa modelo de vida, né? É muito melhor você estar na casa de Deus, né? A Bíblia diz sobre isso. Então, bom vivant é o crente que está na igreja. Mas ele não tem posição nenhuma. Mas ele defende o design inteligente. Perguntar para ele quem é Deus, ele fala, não quero me comprometer. Eu só sei que foi uma mente inteligente, eu não acho que eu consigo encontrar evidências do Deus bíblico.
Agora, eu sei que ele sabe que é, sabe? Porque Deus é evidente demais, né, pastor? Você não acha? A gente tem uma coisa que a gente acredita, né, do ponto de vista da revelação de Deus, é que Deus não se revelou apenas na natureza, né, Sim. mas também na pessoa de Jesus Cristo, nas Escrituras, mas também na consciência do homem. Uhum. Então, Salomão usa uma expressão que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Exatamente. Então, eu digo o seguinte, a teoria design inteligente, ela não é uma teoria exclusiva dos cristãos. Porque ela parte, os cristãos estão usando essa teoria justamente para reafirmar aquilo que a Bíblia está dizendo. É isso? Claro. Sim. Então, esse é o ponto, porque não é um bando de crente maluco que agora resolveu espiritualizar a ciência, né? Claro, claro. Por isso que ela é tão detestada, acho que a teoria do design inteligente. Isso, Porque isso. não dá pra você falar, é um bando de crente ignorante que tá lá fazendo ciência. Não, olha, grandes cientistas defendem o design inteligente, né? Um ateu, então, pode ser um defensor do design inteligente. Ele não acredita que Deus está por trás de tudo aquilo, mas... Ou, por exemplo, panspermia, o pessoal que acha que foram os ETs que semearam a vida, tem muitos da panspermia que são do design inteligente. Muitos, não muitos. Né? Também é uma posição tão estranha que não tem tanta gente assim. Mas tem gente da panspermia que acha que foram os ETs, né? Que semearam a vida aqui. A imensa maioria de cristãos, né? Sim, eu entendo que é assim. Por quê? Porque cristão tem que estar sempre pronto a dar razão da sua esperança, não é assim? O cristão está procurando conhecimento, informação, é assim que a gente vive. Eu não vivo alienado numa fé equivocada, né? Vendo apenas... A fé é uma motivação para a pesquisa científica. Sim. É uma coisa que eu queria fazer num contraponto agora. Um cristão que tenha contato, principalmente, com o design inteligente, que tenha contato com o darwinismo, ele pode ser um darwinista? Olha, pastor... Do ponto de vista lógico, do ponto de vista assim... Olha, ele pode se ele não estuda, se ele não vai atrás das informações. Agora, eu vejo muito intelectual, não é? Olha, ele é professor, ele é físico, ele é biólogo, e ele é darwinista cristão. Eu não entendo como isso pode acontecer, pastor. O que eu acho que ele faz? Ele faz a mesma coisa que eu fiz. Eu fui 40 anos evolucionista teísta. Ele não estudou, ele não foi atrás, ele não viu. Ou ele gosta daquela posição porque é uma posição confortável. Porque ele não precisa, assim, dispor. De segunda a sexta ele está de boa, não é? Mas quando você vai estudar, não tem como conciliar as duas coisas, não é, pastor? Darwin corrompeu a nossa sociedade. A ideologia de gênero vem da ideia que o sexo evoluiu. Se evoluiu para 2, pode evoluir para 80, né? Acho hoje, a questão do nazismo. Nazismo, claro, nós temos vários documentários no Discovery Institute nos Estados Unidos. Tem um sobre o Ota Benga, né? O menino foi colocado numa jaula junto com chimpanzés para o display da evolução. É um pigmeu africano, não é? Ele era casado já na época, tinha filhos, ele se suicida por toda a humilhação que ele sofre. O nazismo, o Hitler bebeu nas obras de Darwin. O Darwin falava assim, olha bem, sabe o que está acontecendo com os alemães? Eles estão cuidando do mais fraco, estão colocando, olha, em asilos, gastando dinheiro. O pessoal, os loucos no asilo têm melhores moradias do que os alemães. Por quê? Porque a gente está agora indo contra a evolução. Se a gente não eliminar esses mais fracos, porque a gente adquiriu consciência, mas a nossa consciência ainda não evolui muito bem para perceber o erro que a gente está fazendo, a gente tem que deixar a evolução seguir seu curso. Então, todo esse problema do nazismo, né, da eugenia de Hitler, que correu o mundo. Tinha eugenia no Brasil, nos Estados Unidos. O negro foi castrado para não ter filho. Como é que a gente pode ter uma associação com Darwin? Nenhuma. Agora, você vai na Bíblia, é claro, a gente não evoluiu. Desde o princípio. Jesus, acho que Jesus foi cirúrgico, não é? Mas perguntaram para Jesus, ele falou assim, não tem deslido.
Aí eu digo assim, não tem deslize a Science, a Nature, né? O livro do professor Marcos, o Fundos Planejados, de que desde o princípio eu os fiz, homem e mulher. Como é que um cristão pode ser darwinista se Jesus diz que desde o início ele os fez homem e mulher? O evolucionismo tem evolução dos sexos, não sei como, né? E outros milhões de problemas. Não dá para casar os dois, pastor. Mas vamos pensar um pouquinho também aqui no assunto que você bombou, você deu uma aula aqui na escola dominical, né? Nós temos aproximadamente de Adão até Noé, período aí de 1.500 anos. E houve a corrupção do gênero humano e Deus resolveu fazer uma limpeza na Terra. Aí vem o glorioso dilúvio, né? Onde Deus, então, de uma certa forma, ele faz uma limpeza na Terra e recomeça justamente a população da Terra a partir dos descendentes. Né? A mesma lei que foi dada para Adão e Eva, crescer, multiplicar e encher a Terra, foi dada para os filhos, né, de Noé, Sem, Cão e Jafé. E ali nós temos a tabela da origem das nações, das línguas, né, a partir do dilúvio. Qual é a sua opinião sobre isso? Pastor, o senhor falou nenhuma EBD, né, que eu falei, ou foi o culto? Foi EBD, você deu uma aula sobre dinossauros, dilúvio. Arca, Noé e tudo mais. Isso. Olha, eu não acreditava muito no dilúvio, não. Eu achava que era meio alegoria. Uma vez eu achava que era local, sabe? Aquela Deus cobriu os montes, deve ser criado um negócio muito estranho, né? A água não escorria pro lado, né, pastor? É assim, eu brinco, né? Fez uma poça, defende o dilúvio ou não defende. Agora, defender dilúvio global, hein, pastor? É difícil, hein, gente? E eu não acreditava muito. Até que uma vez aqui em São Paulo, uma da igreja presbiteriana, não vou lembrar agora qual foi exatamente, me convidaram para assistir aquele filme, né? Noé. Que o filme devia ser chamado Não É, né? O filme Não É, né? Tudo que Noé não era tá naquele filme. Aí eu falei assim, cara, vou ter que dar uma palestra sobre isso. Eu comecei a estudar, pastor, olha, o dilúvio é absolutamente confirmado por N evidências. A gente está atolado, abarrotado, está folgado, né? Em evidências do dilúvio, os continentes são cobertos por rochas sedimentares, 70% não pode, né? Continente coberto por rocha sedimentar que foi formado de lama, né? 95% dos animais são marinhos. Você vai lá no registro fóssil, né? Os animais ainda estão frescos, pastor. Eu falei nesse podcast aí que o senhor falou, no Flow, né? Tem tecido mole. Aí o Pirula, né, agora está querendo fazer um vídeo, ele falou que vai fazer. Vamos testando tecido mole. Não tem como contestar, Pirula. São mais de 300 artigos em que encontramos tecido mole em dinossauro, em praticamente todos os ossinhos do registro fóssil, camada após camada. Tem bicho lá com 500 milhões de anos, meio bilhão de anos. Você vai lá, tem ainda matéria orgânica, ossos de dinossauros, né? Só pode, o dilúvio, o registro fóssil, que é o grande museu da vida, só se explica à luz do dilúvio. A separação dos continentes foi muito recente. Assista lá a palestra, né? Já está quase em 200 mil, hein, pastor? Olha só. Vamos jogar para 300, né? Olha, todas essas aulas, EBDs, que o programa, né, Faz Ciência, que o Eberlin deu aqui pra gente, essas aulas, estão no canal de YouTube da IP Pinheiros. Então é só entrar, a gente vai deixar aqui também na legenda desse vídeo alguns links para você poder assistir, poder entender um pouco mais sobre cada um desses detalhes. E quero convidar você também para se inscrever aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito, né, pastor? Deixa seu like, joga suas dúvidas aqui. Não deixe de assistir o programa Fé e Ciência. Esse Muito programa tem trazido assim, informações seríssimas do ponto de vista científico. E aí, eu quero levantar a bola para você aqui com a seguinte pergunta. O design inteligente pode ser caminho, uma ferramenta, uma porta para que as pessoas creiam em Deus? Sim, pastor, com certeza. Apesar de... Não estou querendo substituir aí design pela... Mas às vezes o caminho que o cara vai é outro. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão. Pela fé entendemos. Nem pela fé cremos.
pela fé entendemos, né? Que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, acho que o cristão, ele precisa buscar, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente. E hoje, inclusive, acho que ainda mais, né, nessa guerra racional que nós temos, você encontrar na ciência razões para a sua fé é interessante demais. Eu vejo muitos jovens que às vezes me mandam e-mail ou encontro nas minhas palestras, falo assim, professor, eu estava abandonando a minha fé estava vacilando, ou eu estava com muita dificuldade de crer em Deus, depois que eu vi seus livros, nossa, professor, que legal, né? Isso não é legal, não é bom ter uma fé racional, pastor, assim? Mas houve também, você há de concordar comigo, de uns anos para cá, principalmente nas universidades, essa questão da influência ideológica. Sim. Que os professores, eles negam a verdadeira ciência para defender a ideologia. Sim. Isso, eu estou falando isso porque há um crescente número de jovens cristãos que eram, como você, né, aprendeu na escola dominical, tinha a submissão à autoridade das escrituras bíblicas, sabendo de quem aprendeu, mas criou essa confusão. E por uma questão, muitas vezes, de sobrevivência profissional, intelectual, de viver no mundo da academia, ele não assume essa questão do design inteligente. Você viveu isso. Sim, pastor. Olha bem, e aí Deus levanta o design inteligente. Certo. Uma teoria defendida por cientistas, abarrotada de evidências e tudo mais. O inimigo faz o quê? Levanta, então, o criacionismo teísta. Certo. Ele está nas nossas igrejas dizendo, jovem, não, veja bem, é pseudociência. Deus guiou a evolução, você não precisa brigar com Darwin. Então, olha, veja bem... Olha que coisa. E aí, o que acontece? Você não perde o jovem, mas ele vira um zumbi, como eu vivi 40 anos. E o caminho mais seguro para o evolucionista teísta é ele abandonar Deus, porque Deus não faz sentido no evolucionismo teísta. Vira um Deus esquisito, né? Outro dia eu estava numa palestra, pastor, o rapaz, olha, um evolucionista teísta, uma grande igreja, não vou dizer qual é, tá? Vou só contar o milagre, mas não vou dizer o santo. Aí ele falou assim, olha, para um monte de gente numa escola bíblica dominical, gente, assista as minhas palestras, tá? Não é porque é minha, é porque eu falo da ciência e da Bíblia. Ele falou assim, olha, não, eu sou evolucionista teísta, encontrei na evolução o mecanismo que Deus usou para criar a vida. Sabe como que ele fez, pastor? Olha, eu estava sentado. A esposa do pastor estava do meu lado, por isso que eu me segurei, sabe? Porque você sabe que é russo, o Eberlin é alemão, tá? Minha avó casou com alemão aqui no Brasil. Eu quase que levantei, fui pegar ele. Ele falou assim, olha, Deus usou a evolução. Então ele fez e não gostou. Ah, mas ele melhorou na próxima vez. Na segunda versão 2.0, gente, eu assisti isso, tá? E aí diz que é uma associação. Imagina a cara do Weber. É uma associação erudita, né? Que fica tentando convencer os nossos jovens que eu sou herege, o Adalto é herege. Eles que são eruditas, né, da fé. Os eruditos da fé ensinaram isso, ó, numa igreja. Ó, Deus fez e não gostou. A versão 1.0 não saiu muito legal. Aí ele fez a 2.0, mas também não gostou. Fez a 3.0, não gostou. Por isso que tem tanto fóssil de formas transicionais. Foram tentativas de Deus, né? Deus não sabia fazer direito. Foi fazendo, não gostou. Aí até no Igor lá no Flow, o Igor falou assim, então Deus não é perfeito. É claro, até o Igor percebeu a inconsistência. Aí ele falou, não gostou, Deus não gostou. Aí, de repente, ele gostou, fez você. Aí eu falei assim, poxa vida, que passado brilhante que eu tenho, né, pastor? O senhor já viu um Deus que faz e não gosta? Faz e não gosta, tem que fazer versão 1.0, 3.0, até ele gostar. Não pode, não. Deus se reúne, a Trindade se reúne e fala assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Os Salmos diz assim, ó, é a coroa da criação, de honra e majestade me coroaste, né? Um pouco abaixo dos anjos me fizeste. A mensagem bíblica é muito diferente, não é, pastor? Perfeitamente. Mas eu quero que você apresente esses livros. Sim, vamos pegar esse. Porque esses livros, esse livro aí, Antevidência, fantástico, né? Sim. Você deu uma aula aqui no encontro com os homens. Com os homens, falando que Deus ele é exibido, como é que é? Exibido e exagerado, pastor. Exagerado. Muito bem humorado com nós dois, viu? Eu acho que Deus joga no nosso time, viu? Outro maluco, beleza, viu, pastor? Mas C.S. Lewis diz que lá no céu, o voo é uma coisa séria.
Eu não sei não, mas eu confio que Deus joga no nosso time. É outro maluco beleza, viu? Porque a Bíblia diz que quando duvidam de Deus, Deus faz o quê? Ri. Deus sorri. Como nós estamos sorrindo agora, né, pastor? Olha esse livro aqui. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo... Não, da zona de transição, pastor. Campinas não é interior, pastor. O senhor não vai lá em Campinas falar que o senhor está no interior, você está perdido, viu, pastor? Fala assim, eu estou aqui na zona de transição, né? Tá tudo bem. Mas olha, me convidaram nos Estados Unidos. Esse livro foi lançado primeiro em inglês, Foresight, que foi traduzido como antevidência, a capacidade de antever, né? E quando eu lancei nos Estados Unidos, ele ficou, por um bom tempo, em primeiro lugar em evolução, na Amazon. Depois ele ficou em primeiro lugar em bioquímica. Eu sou chorão também, viu? O pastor Chorão também né? Eu chorava quando via isso. Uma época ele ficou... Eu fui fazer uma turnê lá, dei as palestras todas lá, em Dallas, aquelas grandes igrejas, tudo. Ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon. Caramba, que legal. 1000 mais vendidos da Amazon. Aí eu, naquele dia, eu olhei na lista para ver se o Paulo Coelho estava lá. Ele não estava, pastor. Então eu bati o Paulo Coelho, viu, Paulo? Paulo, naquele dia eu ganhei de você. E aí ele foi traduzido, né? Vocês são fã de Raul Seixas, então. Tá? Claro, Raul Seixas era perdido, né, pastor? Vamos combinar, ele era. Mas as músicas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Aí, o que acontece com esse livro, né? É uma dos grandes pilares... Um dos pilares da teoria do design inteligente não tinha sido muito bem estabelecido ainda, que é a capacidade de antever problemas futuros, que eu falo nesse livro. E hoje, até lancei lá nos Estados Unidos numa palestra, o Quarteto Fantástico. E eu tive o privilégio de ser um dos teóricos da teoria do design inteligente que estruturou o quarto argumento, que é a antevidência. Ele está sendo vendido hoje aqui no Brasil, na Coval Press. A gente precisa fechar uma parceria com esse aqui também, né, pastor? Tá fechado, gente, olha lá. Só para trocar miúdo, porque ele faz ciência estilo mineiro, né? Contando, né? Eu assisti essa palestra, muito interessante, né? Por exemplo, Deus, quando criou o Sol e colocou a Terra num determinado local, ele já antevia qualquer problema que pudesse existir, não é isso? Sim, quer dizer, sim, exato. A coisa é tão perfeita, é tão exuberante. Exibida e exagerada. Exagerado, né? Sim. Desde as penas do pavão, que isso é mais E aí ele não deixou a terra paradinha, né, pastor? Ficou girando 4 horas, nem o frango no domingo, né, pastor? Esquenta, esquenta. Fica tostadinho por inteiro. Isso aí. Então, esse livro, para mim, é um dos... É fantástico esse livro, a palestra dele. Mas o Flávio... Vamos falar isso aqui primeiro, pastor. É o terceiro da série, né, Antevidência. Estou escrevendo um outro, assim, esse imita Deus. Esse é bem legal também. Mas ainda tá para sair. Esse aqui, olha, são 104 caricaturas. O mestre Otiniel Araújo é um sensacional caricaturista, né, o Otiniel? Olha aqui, isso aqui é o MacGyver de Darwin, viu, pastor? Sabe como é que a evolução poderia fazer as coisas? Colocar elas tudo encaixadinha, bonitinha, só se tivesse o MacGyver, né? Então a gente, aqui o Michael Behe, né, o grande teórico da teoria do design inteligente, são 105 caricaturas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a gente quer que as crianças, principalmente jovens, adolescentes, para criança de 8 a 80 anos, porque é muito divertido, é bem no meu estilo mesmo, né? No nosso, né, pastor? Bem descontraídamente, a gente quer, em cada uma dessas 105 páginas, a gente está tratando de um dos conceitos da teoria do design inteligente. Tem um verso aqui com rima e prosa, bem legal. A gente quer que a criança guarde com essa imagem o conceito do design inteligente para que ela possa um pouco, né, não ser doutrinada tão facilmente na evolução. Só uma pergunta. Como é que está a produção de vídeos do design inteligente? Sim, olha, a gente não tem milhões de dólares, viu, pastor? Que o pessoal... Que outros aí tem, né? Tem. Milhões de dólares são financiados, assim, fortemente, né?
Eles dão 40 mil para você escrever um livro, viu, pastor? 40 mil. Da onde sai esse dinheiro, eu acho que eles precisariam esclarecer, né, pastor? Sim. Mas, a gente não tem, mas os vídeos, o que acontece? A gente vai fazendo lá, né? A gente tem o canal da TDI Brasil, a gente tem um menino lá super competente, o Carlos, tem um pessoal tudo meio voluntário. A gente tem, a TDI Brasil hoje tem um funcionário, que é o Carlinhos, né? E a gente monetiza um pouco no YouTube lá também, para conseguir pagá-lo, né? Então a gente tem um monte de palestras, tem o Congresso Brasileiro do Design Inteligente, que a Ezion, lá no Rio de Janeiro, patrocinou, né, pastor? Nós temos um monte de palestras, nós temos ligas, nós temos vídeos, muita coisa, muita coisa. Então você pode entrar no nosso canal lá, você fica 3, 4 anos assistindo palestra e tem muito material. Tem literatura, agora a gente tem a Coval Press, que fizemos a associação com um convênio agora com a Ezion, né, pastor? Isso. E esse aqui, o senhor quer que fale também? Fomos planejados, esse é o clássico, né? Esse é o primeiro, né? O best-seller, né? Mais de 30 mil, agora a gente está fazendo mais 5 mil cópias, né, pastor? Em conjunto com a Ezion. Aqui é um compêndio do design inteligente. Eu escrevi na internet esse livro por vários anos. Sim. Fui escrevendo capítulo por capítulo, o pessoal entrava lá, comentava, ia arrumando, né? E depois eu botei tudo no papel, são 460 páginas, 320 ilustrações. Aí o design inteligente de A a Z. Gente, nós estamos chegando no final aqui, eu acho que esse é um da série, né? Depois a gente vai trazê-lo aqui, talvez, para... Nós temos muitos assuntos aí. Sim, nossa. Mas eu queria... passar a palavra agora para o Emerly fazer esse fechamento, né? Deixar um recado para o pessoal, como as pessoas te acham nas redes. Sim, né? claro. Coisa que eu sei que tem muita gente que está querendo me achar para lhe matar, mas... mas no bom sentido da palavra. E uma coisa que eu queria deixar assim, como é que esse trabalho, que você está deixando um legado para as novas gerações. Uhum. Acho que sim, pastor. Você está deixando um legado, porque a partir do design inteligente, nós vamos ter que rever os nossos livros. Sim. Nós estamos que sim, pastor. É a minha esperança. Esse é o desafio que nós temos, né? Claro. O pessoal, principalmente que está envolvido hoje na educação por princípios, né? Sim. O próprio Mackenzie, o sistema Mackenzie de ensino, você tem aí o sistema muito forte também dos adventistas e de outras igrejas, religiões. Nós temos que rever, porque não há uma revisão religiosa, é uma revisão científica. Essa revisão é mais fácil fazer, por exemplo, no homeschooling, né? Porque não é tão ligado. Então, eu estou trabalhando com a Classical Press no Brasil, traduzi 4 livros de 600 páginas para eles. Estou escrevendo agora 5 livros para o Fund 1, Fundamental 1, 5 livros para o Fund 2. Sei. E à luz do design inteligente. A tradução já era um criacionismo raiz, eu aumentei ainda mais, com dados, com evidências. Obviamente, acho que todo o sistema oficial é um pouco mais engessado, né? Isso. Mas os colégios cristãos confessionais brasileiros estão procurando o design inteligente cada vez mais, né? E o design inteligente está, olha, ele estava assim, né? Crescendo, mas sempre assim em ciência, né? Demora, né? Porque é um monstro científico a evolução, mas agora parece que ele foi, viu, pastor? Decolou. E ao decolar, a gente está trazendo de novo, voltando à boa e velha ciência, o bom velho ensino que sempre esteve do lado da nossa fé, né, pastor? A ciência nasceu com a percepção que havia Deus. As grandes universidades no mundo foram criadas por cristãos. O ensino e a universidade era um empreendimento da igreja cristã, não era? A gente que deixou de lado, pastor. O americano dizia, do lado de cada igreja uma escola. Mas na igreja você dá a formação espiritual, mas o cidadão, a inteligência... O Calvino, né, a reforma, foi sempre nesse sentido. A gente está resgatando, viu, pastor? Vamos resgatar, não é? É isso aí. Okay. Quero agradecer a você. Eu sei que você tem um tempo muito difícil. Quero agradecer o pessoal que está nos assistindo. E, por favor, compartilhe, né, esse Arivalcast, porque sim,
é o pior do Brasil, mas eu acho que vai dar uma contribuição boa para você. Eu falo isso porque lá em Olinda, quando eu era pastor lá, tinha o pior galeto do Brasil, mas era o que era mais vendido. Aqui em São Paulo. Aquela televisão de cachorro que todo eu vi. Outro dia eu fui lá no estádio do Pacaembu pra comer um pastel, né, pastor? Aí eu olhei assim, ó, o melhor pastel de São Paulo. Aí eu dei um pouquinho, tinha o melhor pastel de São Paulo numa outra barraquinha. Eu falei, cara, 2 barraquinhas, uma do lado da outra, você pode ir lá, você vai verificar Então é melhor ser o pior mesmo. O pior, porque o cara já vai com raiva. O pior. Se ele comeu e gostou, eu falei, não é tão ruim assim, né? Já a expectativa já não começa tão lá em cima, né, pastor? Eberlin, como as pessoas te acham nas redes sociais? Ó, @, Marcos Eberlin, você me acha no Instagram, no YouTube, Marcos Eberlin, no Face, agora tô no TikTok, teve o garoto lá que tá me ajudando, né? Ele falou assim, professor, preciso organizar suas redes sociais, que é tudo jogado pra lá e pra cá, né? Eu falei, tá bom, beleza. O Gabriel tá me ajudando lá e você me acha facilmente, tem muito material, palestras e tudo mais. Show, gente. Sigam o Eberlin. Tem muito conteúdo muito bom mesmo. E eu também quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né, pastor? Nós temos a One Big Media, que cuida do nosso canal do YouTube, aqui do canal do Pastor Arival, que faz toda a parte de gerenciamento, dá consultoria pra gente sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, deixar tudo o canal certinho. Então, se você é produtor de conteúdo, ou se você quer ser um produtor de conteúdo e trabalhar com o YouTube, a gente deixa recomendação aí para vocês trabalharem com a On Big Media, eles são sensacionais. E também a Porte Contábil, que tá ajudando a gente a resolver todas as partes burocráticas do podcast. E também quero agradecer a Bluefields, que é uma aceleradora de startups, né? E eles estão com as inscrições abertas para o curso Meu Trabalho, Minha Missão. Eles nesse curso você vai poder montar um plano completo para integrar princípios bíblicos no trabalho, um curso muito bom. Além de uma imersão bíblica sobre fé e trabalho, também tem muito material prático, mão na massa. E não vai ser só aquele curso que você fica ouvindo e assistindo. Não, você vai pôr a mão na massa e desenvolver seu projeto, seu trabalho. Então fica a indicação aí. Para fazer a sua inscrição é só entrar no site que a gente vai deixar aqui na legenda desse vídeo. Muito obrigada, gente. Isso. Pastor, só lembrar que você encontra os livros todos na Easy On, né, pastor? Mas, Easy On.